Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante. Comenta o que você espera do jogo de domingo, Vasco e Sport. Tietê segue de fora, Paulo Henrique deve ser preservado também. Robert Renan e Matheus França fora, vamos falar sobre isso. Contratações, Cuesta vai ser regularizado hoje. Natan babou. Tem outros zagueiros pintando, tem mais jogador saindo, enfim, tem venda para Portugal. O café de hoje está recheado. Bom, torcedor, vamos começar falando sobre Figueiredo, que está emprestado ao América Mineiro e a caminho do Alverca de Portugal. Proposta de 5 milhões de reais. O Vasco vai manter um percentual e o atleta deve ser negociado nas próximas horas. Boa sorte ao Figueiredo, que demonstrou muito talento na base, foi um jogador importante em alguns momentos, na Série B, inclusive, um golaço de falta contra o Bahia, mas acabou não tendo uma sequência. O Barbieri até chegou a tentá-lo como um segundo volante, não deu certo, lateral, o Jorginho também. Enfim, mas boa sorte, é bom garoto e que ele siga seu caminho aí, brilhando por onde for. Há uma dúvida, hein, torcedor? Falei do Figueiredo, lembrei do Cauã Barros, né, que voltou do América Mineiro. Ah, mas o recorte é cedo. Até ontem na live de membros estavam dizendo isso. Concordo. Né? Eu acho que foi o Leão Máximos que até falou sobre isso. Mas, assim, na boa, vai ser difícil. O Tietê não joga domingo, está com uma lesão na coxa, sendo preparado para o jogo da volta. Mas, se o Tietê entrar e o Barros for para o banco, a gente ganha uma baita opção no banco. Se o Barros ficar e o Tietê for para o banco, a gente ganha uma baita opção de banco. Essa janela de transferências, da qual o Fernando Diniz tem muito peso, ela está a melhor janela de transferências, pelo menos nos nomes. Ainda falta colocar o papel em prática, né? O time virar um time dos últimos anos. Porque a gente trouxe peças para os setores que precisávamos. Para a zaga, o Robert Renan, zagueiro canhoto, para ser titular, jovem, 21 anos. Carlos Cuesta, jogador da seleção colombiana, seleção que joga em alto nível, que joga a Copa do Mundo, que disputa a parte alta da tabela das nossas eliminatórias. Opção de compra, aliás, todo mundo está vindo nesse modelo. O Vasco contrata o cara, se ele performar, lá na frente o Vasco compra. O modelo Admar Lopes de trabalho me agrada muito nesse início, tá? Esse modelo de aquisição do jogador, mas não em definitivo. O Vasco fez algumas aquisições em definitivo que não rodaram. Na época do Marcelo Santana, do Alexandre Matos, do Paulo Brax. Agora, com o Admar, ele projeta para frente. Paga um valor pelo empréstimo e tem cláusulas. Cumprindo, foi bem, performou, compra. É isso. O Carlos Cuesta chegando é para ser titular do Vasco da Gama, da zaga. O Natan fechando é um bom reserva. Barros e Thiago Mendes, não tem acho que o que discutir. O Thiago Mendes vai render muito com a camisa do Vasco. O Barros já está demonstrando o quanto ele evoluiu nas passagens pelo Amazonas e também pela equipe do América Mineiro. O Matheus França, levo muita fé nesse moleque, ele é muito talentoso, vai nos ajudar, vai desafogar o Coutinho. E, cara, então assim, a gente observa o Andrés Gomes na frente, sempre que ele entra no jogo, entra bem, a galera gosta. Então assim, torcedor, dá pra gente olhar e falar assim, ganhamos banco, porque alguns titulares vão vir pro banco. Legal, o Diniz vai olhar e vai enxergar qualidade no banco de reservas. Carlos Cuesta, o Vasco espera regularizá-lo hoje. Negociação está sacramentada, troca de documentação, envios, e aí sim o Vasco regularizá-lo hoje. Pô, mas hoje é prazo final? Não, dia 2 de setembro. Na próxima terça-feira fecha a janela. O Vasco espera fechar essa negociação. Sobre Natan, vou falar daqui a pouco, porque eu tenho uma outra novidade para contar para você, que é a Tech T-Shirt. Estou aqui, ó, muito bem vestido, olha, muito conforto. Cara, impressionante o caimento dessa roupa, porque a Insider veste você. Esquece o que você tem no armário. Ah, mas aquela minha camisa... Esquece. Você tem que ter Insider, porque a Insider, ela desamassa no corpo. Você lavou, secou, ó, já vestiu. Tem a tecnologia anti-odor, que é aquela que absorve bem o seu suor e evapora rapidinho, facilita a absorção.
E isso é bom, né? Ficar aquela pizza, aquele cheiro, aquele... Ah, esquece, papai. A Insider é muita qualidade para você. A Tech T-shirt que eu tô usando, por exemplo, gola V, cara, eu tô apaixonado. O meu armário ali deve ter pelo menos umas 10 já. Mas tem outros modelos. Aliás, convido você a mergulhar no nosso site, insiderstore.com.br, aproveitar o pré-mês, pré-mês do cliente, já com frete grátis para todo o Brasil. Tem a camiseta Polo Game Changer, tem a Tech T-shirt, tem cueca performance também, tem a calça Feature Form masculina e, aliás, produtos para os homens e para as mulheres também. Tecnologia, conforto, minimalismo, tudo isso tem nome. É a Insider. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link. Cara, clica lá, conheça a Insider. Compre uma peça. Depois que você vestir, você vai falar assim, Fabinho, que dica que você deu. É a dica da sexta-feira do pai. Se liga, ó. Caixado no corpo. Coisa linda. Insider agora é titularíssima. É camisa 10 do meu guarda-roupa. Bom, Nathan Silva. Perguntei para uma fonte do Vasco. Babou? Ele falou não, mas também não avançou. Então, é um jogador que o Vasco está ainda no compasso de espera. Porém, abriu outras negociações e evoluiu um pouquinho mais com outros. Ontem, alguém, desculpa eu não lembrar qual foi o veículo que divulgou a possibilidade do Diego Carlos, jogador que está no Fenerbahçe, 32 anos, zagueiro brasileiro, de pintar no Vasco. Eu não consegui essa confirmação, mas o Vasco não, eu sempre falo isso aqui, o Vasco não negocia só em uma frente. Então, tá com o Carlos Cuesta, estava com o Natan, Robert Renan e outros zagueiros também. Negocia 3, 4, 5 e aí vê o que vai caminhar mais rapidamente. Domingo, o Vasco pega às 8h30 da noite o Sport fora de casa e o Tietchan está fora, o Paulo Henrique deve ser preservado, a tendência é Puma na direita, Puma que inclusive foi convocado para a seleção uruguaia, para os 2 últimos jogos da seleção uruguaia. Deixa eu até ver aqui que eu anotei. Pronto, aqui. Peru e Chile, pelas eliminatórias, né? Data FIFA começando já a partir de 1º de setembro. O campeonato para e volta no dia 11. Né? Copa do Brasil, aliás, dia 10, no jogo de volta do Fluminense com o Bahia no Maracanã e o Vasco jogando com o Botafogo lá na casa do Botafogo no dia seguinte. No dia 11, o Campeonato Brasileiro para o Vasco volta dia 14 contra o Ceará. Sequência do Vasco é Sport fora, Botafogo na casa do Botafogo, mas é Rio de Janeiro, Ceará em casa, Flamengo no Maracanã, Cruzeiro em casa. Essa é a sequência de jogos do Vasco da Gama. Lembrando que as semifinais da Copa do Brasil ficaram para dezembro, dias 10 e 14 de dezembro, e as finais 17 e 21. Tomara que nós estejamos lá. Esse time, se ele der liga, se ele conseguir encorpar, e o Diniz tem participado muito das negociações, tem conversado com os atletas, tem sido um fator de mudança realmente do pensamento de quem está do outro lado. Se esse time der liga, meu amigo, aí sim o Pedrinho tinha razão, do top 8. A gente pode chegar no top 8, mas tem que dar liga, tem que dar sequência. Domingo é um jogo para dar sequência. Vambora, para cima do Sport. É casaca contra casar. E tem que dar casaca, gol neles! Coisa linda. Ótimo dia, mais tarde te espero na Conta KTO ao meio-dia. Tchau, tchau.